Olá, olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula gratuita, 100% gratuita e online, comigo Raul Valente, saxofone para todos. Sejam todos bem-vindos, vamos melhorar essa imagem aqui, isso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula gratuita, saxofone para todos, geralmente quarta-feira, 20 horas. Comecei com um bom e velho blues rock, né? E descendo a lenha, um sax tenor. Então, essa live aqui, eu agradeço sempre a Jorge, meu mentor da Companhia dos Tapetes, ao amor da minha Nayara e ao Deus Altíssimo mais importante de todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais um assunto interessante, onde eu falarei sobre como melhorar a sua técnica. Essa foi a chamada dessa semana, né? Como melhorar a sua técnica. Então, a técnica que eu quero dizer dessa vez, eu andei falando sobre respiração, embocadura e um pouquinho sobre seu dedilhado, mas eu gostaria de focar mais em dedilhado hoje, né? Então, boa noite a todos, boa noite, meu amor, que está aí, o Edu, todo o pessoal, a Jorge, que está por aí também, o pessoal do Facebook, do Instagram, alô, Universo, sejam todos bem-vindos. Como melhorar a sua técnica de execução? Então, muitas vezes me perguntei lá no passado distante. Ricardo Marques, muito bem na live hoje, hein? Muito bem, já ia mandar um mandato de prisão para você. Todos bem-vindos aí. Vamos começar a aula. Agora não mais falarei sobre assuntos aleatórios, pelo menos nos próximos 30 segundos. E eu ficava imaginando, então, lá atrás, como que o cara faz para pensar assim, para executar assado, para fazer daquele jeito. E uma das coisas que mais me chamava a atenção era, puxa vida, eu consigo tocar a primeira oitava grave e consigo tocar a segunda oitava aguda, mas eu não consigo ligar as duas oitavas, eu não consigo fazer um fraseado, né? Que emendasse grave com agudo. Posteriormente, fazendo alguns estudos, eu descobri que precisava de ter técnica. Claro, a embocadura tem que estar funcionando, senão você não consegue executar esses sons, né? Mas os dedos, eu quero falar dos dedos hoje, porque é muito importante que você tenha um controle de dedilhado, né, no teu instrumento, para que você consiga tocar algumas coisas rápidas. Então eu gostava de tocar algumas coisinhas e apenas alguns pedaços em uma oitava ou na outra que saíam rápidos, né? Por exemplo, estudar arpejo de Dó maior, para quem sabe o que eu estou falando, é você tocar a nota Dó, Mi, Sol, ou Dó, Mi, Sol, Dó, indo e voltando, né? Quando eu faço assim, esse acorde, esse arpejo, né? Eu não conseguia fazer isso rápido, e muito menos emendar duas oitavas, porque meus dedos não trabalhavam em sincronia, né? Eu conseguia fazer essa passagem daqui para cá e daqui para cá com uma certa lentidão. Foi passando o tempo e fazendo alguns estudos, eu descobri que seria importante trabalhá-los individualmente. Lembra da última conversa, né? Trabalhá-los individualmente. Então tem um exercício que eu sempre falo, que é o treinados para os alunos, né? Fazer os dedos individualmente, trabalhando para você ter controle nos teus dedos, né? Então quando você começa a controlar os teus terminais nervosos individualmente, fica mais fácil de você controlá-los em dupla, trio ou em conjunto, né? As duas mãos juntas. Eu não tenho como mostrar isso numa mesa, mas tem um exercício muito interessante que eu gostaria que você tentasse fazer fora do instrumento. Então, por exemplo, você tem uma superfície, e você pega essa superfície e põe tua mão em cima. Nessa superfície eu quero que você controle apenas esse dedo. Tá com uma mesa aí na frente? Eu não vou poder ver. O polegar, que beleza. Indicador, mediano, o anelar e o mindinho. Sim. Já observou que tem uma dificuldade de você fazer esse dedo anelar sem desgrudar? Ele é preso ao dedo do meio e ao mindinho, né? Então, fazer esse exercício, muitas vezes, de preferência com a mão
colocada numa mesa, né, reta. Então, assim que você fizer esse exercício, seria interessante fazer 2 dedos, sabe? Você pega, né, claro, esse dedo aqui, tanto nos instrumentos de sopros, né, tipo flauta e clarinete, tudo, ele não é usado a não ser para apoio. Mas você treinar para ter esse controle, 3 dedos, né? Você usar os dedos de maneira alternada e fazer exercícios assim. Em compensação, se você fizer isso e se concentrar de olho fechado, lembre-se, eu já falei sobre isso, você tem uma visão, um virtual do teu terminal. Você parece que está na tela da mente, na tua imaginação, você está vendo qual dedo você está mexendo. Enquanto você faz exercício físico, e eu gosto de comparar com o computador, enquanto você faz isso com o hardware, se você se concentrar e tiver realmente de olhos fechados, melhor ainda, porque você visualiza, você está, além de tudo, instalando uma conexão, sabe? Eu vejo a importância disso porque você visualiza mentalmente, você sente o teu físico, você toma controle melhor dos teus movimentos. Quando você vai fazer alguns exercícios no instrumento, então é importante que você faça também isoladamente. Um dedo, fazer um treinado si, dó sustenido, né? Fazer isso até queimar o cotovelo, fazer isso de olhos fechados, para você perceber. E claro, você tem que saber o nome da nota, você tem que observar o som, se está saindo correto. Porque se o som estiver saindo empipocado, observe. Uma nota maior que a outra, ou sem durações iguais, está errado. Você pode até ter algum benefício com isso, mas o que acaba ocorrendo está errado. Então, a melhor coisa a fazer é, sempre, em todas as coisas, você vai ouvir isso mais vezes, comece lentamente e vá acelerando gradualmente. Lentamente e gradualmente, lentamente e gradualmente. Observou que dá para saber a duração? Se você fizer, observar a igualdade, né? Posteriormente com mais um dedo, depois com outro dedo, e assim a mão direita também no instrumento, fazendo em todos. Dedos que eu tenho dificuldade, tenho muita dificuldade, sempre teve, foi o mediano, mão esquerda, e o mindinho, mão direita. Então são dedos que tive que treinar muito e continuar treinando, porque senão eles querem, tipo, não vou mais trabalhar. Todos os dedos devem ser trabalhados, todos os dedos, em solitários, sozinhos, em dupla, em trio, em quarteto, né? Então, ainda não falei da parte musical, estou falando apenas de uma parte mecânica do seu dedilhado. Isso serve para qualquer instrumento, né? Eu acho que é exceção da bateria, que você usa os membros e não os dedos, né? Eu acho que sim, não sei, talvez tenha outros, né? Trombone de vara, existem instrumentos que os teus dedos não são tão importantes, o conjunto deles, né? O que acontece? Você tem que ter uma sensibilidade, um controle visual, né? e físico dos teus dedos, mesmo que você não esteja olhando. Eu lembro que tinha uma brincadeira de criança, minha filha fazia, né? Eu via as meninas fazendo, em que você torce a mão, cruza os dedos e daí vira a mão assim, e alguém pede, mexe o dedo do meio da mão direita. Bom, eu sempre mexia o dedo errado, trocava os dedos por falta de consciência. Indo para o instrumento, se você começar a pensar, vou mexer esses 2 dedos, eles devem trabalhar em conjunto. Se eu vou fazer isso com 3 dedos, trabalhará em conjunto. Se eu fizer 4 dedos em conjunto, o problema é fazer isso limpo e veloz, né? Um dos movimentos que eu considero bem complexos por causa da mão é, por exemplo, a nota sol sustenido no saxofone, que é assim,
e a nota Dó, que é assim, o dedo mediano apenas. Então, 4 dedos abaixados, 3 dedos levantam e um fica. Este não sai do lugar. Tá? Pode ver, é um movimento ruim, quando a mão está fria, é pior ainda. E isso ocorre se você fizer na mão direita da mesma maneira. Né? Pode ser com Dó, pode ser com Ré sustenido. Você tem que procurar, então, o pior dos movimentos e treiná-lo mais do que aqueles que fáceis de lidar. Então, é fácil para a gente, no geral, a maioria das pessoas, a pinça. Polegar, indicador e mediano. A gente usa para escrever, usa para pegar talheres, usa para pegar não sei o quê. A mão inteira, a garra. Mas quando você vai para os 3 individuais aqui, que eu sempre chamo dos 3 patetas, o Moe, o Larry e o Curly, né? Sempre são patetas, eles têm uma tendência a não te obedecer. Então, você deve treiná-los individualmente, aplicando a música nesses exercícios. Então, aplicar a música. Eu não falei de fazer o arpejo de Dó, Dó, Mi, Sol, Mi, Dó. O que acontece? Hein? Eu tive que treinar. Quando, olha só, eu não falei em dupla, Dó é isto no saxofone, Mi é isto. Então eu preciso ter esse movimento desenvolvido. Né? Então o ideal é que você pegasse esse movimento até sentir que queimou o cotovelo de tanto você mexer. Você pode ver que os nervos e os tendões, eles se prolongam até o cotovelo, vão mexendo tudo. Né? Ótimo. Aqui, então, fica mais fácil quando eu faço Mi, Sol, porque a parte da pinça tem maior mobilidade, né? E aqui se torna difícil, porque eu vou fazer Sol e Dó. De novo, um movimento parecido, né? Então, isole os movimentos e faça durante alguns dias isso como se fosse um treino de academia. E é, na verdade, né, um treinamento físico para você desenvolver velocidade, técnica. Então, a hora que eu treinei isso, claro, eu treinei o arpejo, mas quando eu treinei os dedos para que eles trabalhassem melhor individualmente, o conjunto do movimento ficou muito melhor, mas muito melhor. Né? Então, para quem tem problema com o mindinho, que a maioria tem, tanto mão esquerda quanto mão direita, treine, assim como a língua, como a embocadura, como tudo, tua respiração, como os teus braços, como, sabe, teu corpo. Teu corpo é uma máquina maravilhosa, que se você treinar, ela faz quase praticamente tudo. Principalmente se você começar na tenra idade. Né? Eu não diria nada assim, por exemplo, pessoas de 60 anos que comecem a querer virar Ironman, fazer, né, natação, corrida e ciclismo, 80 quilômetros. Claro que dificilmente chegará em primeiro lugar, mas bem provável que consiga cumprir toda a tarefa. Vai depender da paciência, do treino e da vontade. Isso serve para tudo. Então, se você colocar teu corpo para trabalhar, ele vai responder. Se você deixar teu corpo parado, ele vai continuar parado. A hora que você precisar dele, ele não vai te responder. Inclusive, esses exercícios mentais, isso tudo, é um ótimo, como é que eu vou dizer, para você se prevenir, por exemplo, de doenças cerebrais. A música é excelente para isso, certo? Alzheimer, dificilmente tem músico com Alzheimer. Dê uma pesquisada depois para você ver. Assim que eu treinei os dedos individualmente, eu consegui executar o arpejo de uma maneira melhor. Eu consegui fazer isso de uma maneira mais veloz. Perceberam? Os dedos funcionam, te respondem. Porque além da parte física, tem um controle, né? O software, o controle cerebral, fica uma coisa ligada à outra. O que você pensa, o que ele faz, numa
coisa só. Falei bastante, que tal uma musiquinha para quebrar um pouquinho? Preparei mais uma. Observaram a velocidade das minhas frases? Foi preciso que eu tivesse sincronia entre os dedos para fazer, por exemplo, essa frase. Senão sai tudo embolado. Então, o grande macete é: inicie lentamente, devagar, e gradualmente vá fazendo mais rápido. É que nem eu vi uma aula de um norte-americano. Sempre me perguntam qual é o segredo para eu fazer isso aqui com essa técnica. E a resposta dele foi assim: simples, estude horas por dia durante anos. Fácil, né? Não, claro, você tem que ver uma coisa assim: por onde você começou ontem, como você está hoje e aonde você quer chegar amanhã. Então hoje você tem que estar melhor que ontem e estudar para amanhã estar melhor que hoje. Simples assim. Agora, a quantidade de horas que você vai pôr nesse estudo, de suor, é que vai dizer o tamanho do caminho. Se eu caminhar 1 quilômetro hoje, amanhã estaria 1 quilômetro na frente. Ótimo, melhor do que ter ficado parado. Mas se eu caminhar 10 quilômetros hoje, será 10 vezes melhor. Entenderam, né? Então, quando eu toquei algumas coisas aqui, eu peguei uma escala, inclusive faz lembrar a música do Gilberto Gil, né? E é um funk norte-americano, bem legal. Quando eu fiz as frases, essas frases, o que foi preciso? Uma sincronia entre os meus dedos. Foi necessário, durante um bom tempo, eu fazer estudos lentamente, né? E acelerando até onde eu puder. Então, quanto mais eu faço isso, mais soltos meus dedos ficam. Mais fácil de tocar, entende? Então, quando eu estou tocando a música, eu falei do arpejo de Dó maior, porque envolvia já de dois dedos e 2 dedos, apesar do dedo do meio ficar imóvel. Mas quando você vai estudar, então, algumas outras coisas com intervalos maiores. Então, em música, o que significa um intervalo? É a distância entre uma nota e outra. Por exemplo, de um Dó para o mesmo Dó, não tem intervalo. Do número 1 para o número 1, não existe intervalo. Do número 1 para o número 2, existe um intervalo de segunda, porque envolve 2 números. Do Dó para o Ré, envolve 2 notas. É um intervalo de segunda, e assim vem a teoria, né? Então, quando eu faço um movimento Dó para Ré, eu movi um dedo. Dó para Mi, que é um intervalo de terça, que tem Dó, Ré, Mi, envolve 3 notas, eu movo 2 dedos. Dó para Fá, 3 dedos. Dó para Sol, 4 dedos. Dó para Lá, 5 dedos. Dó para Si, 6 dedos. E Dó para Dó, 6 dedos do mesmo jeito. Fosse um Dó sustenido, seriam 7 dedos, né? Certo? Então, eu tenho que passar por esses trabalhos de sincronia de dedos das duas mãos.
Então, um dos primeiros que eu aconselho que deve ser feito muito é Fá, Lá. Por quê? O Fá é a última da mão direita, né? Aguda, e não o Sol. Se eu fizer isso, é só isso, não tem sincronia entre as duas mãos. Mas se eu fizer isto, Fá, Lá, vai ser necessário um trabalho neural, físico, teórico e sonoro para eu absorver como está, né? Ó, começou a já perder um pouco. Então você tem que estar fazendo isso muito. Tem que soar 2 notas, não 3. Né? Quanto mais fizer, mais limpo fica. Se fosse um Si, Mi, Si. Quanto mais distante as notas, maior o movimento e o número de dedos a serem usados. Então, estudar intervalos é essencial para isso. Como deve ser estudado? Devagar, acelerando gradualmente. Por exemplo, Dó grave, Lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Um intervalo de 6 notas, um intervalo de sexta. Deve ser treinado, senão você não executa. Né? Então, quando emenda oitavas, também dá problema. Um Lá para um Mi. Observaram o trabalho do polegar lá atrás? Então, esse tipo de coisa, devagar, 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 cada vez mais. Pega um intervalo simples, um dedo de cada vez, intervalo um pouco maior, terça, vai envolver 2 dedos, quarta, 3 dedos, geralmente isso. E emenda notas de oitavas. Por exemplo, se eu pegar um Sol grave e um Sol agudo, o único dedo que vai trabalhar é o polegar. E é difícil, né? Difícil de fazer ligado também. Então, já vai exigir uma técnica de embocadura. Então, quanto mais você estuda essas partes musicais, melhor ainda. Então, os dedos individualmente pensando em mecanismos, né? Número de dedos, não notas, nada de teoria musical, deixa um pouquinho de lado. Logo em seguida, começa a estudar um arpejo simples, tipo Dó maior, ótimo. Aí intervalos mais curtos, fazendo isso com muitas repetições lentamente e acelerando até descobrir o seu limite. Tá? Mas pode acontecer de eu ter que tocar uma música, uma música que tem um fraseado difícil. Aí vai entrar um outro lado, porque os dedos já estão treinados, já estão aptos a fazer movimentos rápidos em conjunto. Mas às vezes algum movimento inicial, algum intervalo, alguma coisa pode atrapalhar a tua embocadura, a tua execução, o som sair sujo, ou em oitava errada, ou ainda colocar nota que não devia estar lá, né? Você tem que estar treinando as coisas musicais e métodos e exercícios o máximo possível. Eu fiz um fraseado em cromática. Escala cromática é aquela da... Né? Usa nota, seu semitom, a nota e o sustenido, o nosso sustenido, tecla branca, tecla preta do piano, para quem não sabe. Então, quando eu faço algo, frase de desenho animado, mas eu preciso treiná-la. Eu preciso fazer até que os dedos obedecem. Então, estudar escalas seria uma maneira também de desenvolver velocidade. Eu posso estudar vários modelos de escala, escalas maiores, escalas menores, escalas de cromática, como essa que eu fiz, escala de tom inteiro, escala diminuta, escala meio diminuta, escala alterada, escala de blues, né, que eu usei nas músicas aqui, olha. Que legal. Agora faz mais rápido. Não mudou muito, né? Pode ser um pouquinho mais rápido. Mas... Perceberam? Esse... como é que eu vou dizer? Quebra a barreira
do som, né? Quebra a barreira do teu som. Veja hoje, marcando com metrônomo ou não, como está a frase. Eu vou usar isso talvez para tocar? Talvez, vamos ver, olha só. A frase ficou boa, né? Você aprende a soltar os seus nervos, os seus tendões com a repetição. Então tem uma coisa que deve tomar muito cuidado, é claro, se você sentir dores no pulso, coisa porque está estudando demais, desacelere um pouco. Não vale se machucar. Pegar uma ler, alguma inflamação, alguma coisa, porque está indo com muita sede ao pote, né? Já aconteceu comigo, já vi com vários, que daí tem que fazer tratamento, tem que cuidar, deixar de estudar, porque foi muito... Não. E uma coisa bem importante nessa hora, o teu condicionamento físico, de novo eu volto a falar, para quem é mais novo, lá tem menos de 30, menos de 20, é tudo uma beleza, tudo funciona 100%. A partir dos 30 anos, que você está no alto do platô, começa a haver uma degeneração natural do organismo, né? Seja de... Quanto mais você se alimentar, melhor, dormir e se exercitar, melhor. Então, se você deixar de estudar algumas coisas e praticar algumas coisas físicas, você vai acabar perdendo a mobilidade, né? Então, quanto mais você estudar, mais... Estou dizendo nessa parte física, você pode estudar no instrumento, né? Mas você pode fazer outros estudos, outros exercícios que vão te ajudar. Quando você é mais novo, não se tem problema com nada, como eu estava dizendo. Mas quando você fica mais velho, então procure manter um ritmo. Porque além de perder essa mobilidade, você só vai cair. E a velocidade de queda é cada vez maior, quanto mais décadas você tiver. Né? Eu sei por experiência própria. Por isso que você tem que tentar manter o teu corpo, a tua mente limpa e de uma maneira que funcione melhor. Se você quer tocar, quer ter uma boa respiração, caminhe, dê umas corridas, faça algo aeróbico. Não fume, não se chape, não beba. Claro, existem coisas bem dosadas, por exemplo, vou na beira da praia, me deu vontade de tomar um negocinho, tudo bem, mas não faça disso uma bengala, agora eu toco bem porque eu estou no grau. Não, isso aí já vi que não funciona. Todos que fizeram isso, mesmo com um trabalho genial, queimaram o motor antes do tempo, né? Foi muito curto a vida dessas pessoas. E procure desenvolver, então, a tua embocadura, a tua respiração, os teus dedos, para que você consiga fazer algumas coisas. Por exemplo, eu me pergunto, mas você faz muito fácil o tal da respiração circular? Eu faço agora, porque eu precisei fazer devagar e acelerando lentamente e ter persistência, né? Então, você pega uma frase... Ótimo, porque tem umas peças, umas músicas que você não tem espaço para respirar. Então, é técnica, mas daí é uma técnica de embocadura e respiração. O nosso ponto forte hoje é os dedilhados, né? Então, quanto maior o intervalo, mais difícil. Quanto mais rápido, mais difícil. Procure fazer todas as coisas. Então, técnica de leitura, pegue um bom método. Existem vários métodos, né? Para quem não está acostumado, começa com Amadeu Russo, passa por Closé. Existem centenas de métodos para saxofone, métodos de leitura, que vão exigir de uma técnica apurada, dependendo da onde você estiver, do volume, do nível de exercício que você estiver fazendo, né? Então, aprenda a dominar seu corpo. Cuide do teu mecanismo, né, que foi dado a você, né? Cuide. É um presente divino, né? Cuide para que isso tenha... Por exemplo, eu tomo muito cuidado com trabalhos manuais. Lidar com enxada, coisa com ferramentas, porque a coisa com arte marcial, essas coisas assim, eu até mesmo nem faço mais nada.
Porque uma cotovelada, um jogo de bola, um vôlei, um basquete, uma queda, uma chave que eu aperto errado, ou uma ferramenta que machuque um dedo ou a boca, uma costela que eu quebro, como é que eu vou fazer para tocar? Você vai ter que ficar 6 meses sem tocar. A queda é vertiginosamente, né? Você freio de mão, pneu furado, dando ré, você volta. Né? Tem uma frase que eu acho muito interessante. Se você abandonar teu instrumento um dia, ele vai te abandonar 3 dias. Portanto, não abandone, certo? Quando eu falei de estudar arpejos, né, você pode estudar arpejo de uma escala só. Nisso, você tem que ter um controle dos dedos que vão fazer aquele movimento. Como eu citei de dó, né? Dó, mi, sol, mi, dó. Ótimo. Então, quando eu pego o soprano, ele tem uma distância, um espaçamento entre as chaves. Meu Deus, quebrei a palheta. Mas tudo bem, vamos ver se funciona. Quando você pega o tenor, ele tem um espaçamento maior entre as chaves. Quando você pega a flauta, caso alguém toque flauta, eu tenho um outro espaçamento de dedos, o alto tem outro. E além de tudo, o ângulo que é colocado, os teus nervos e músculos, então o tenor está aqui, o alto está aqui, o soprano está aqui, a flauta está aqui. Cada uma desses ângulos dificulta ou facilita, dependendo de onde está vindo, onde está indo, quem está estudando mais ou menos, né? Você tem que estar estudando todos os teus instrumentos. Eu tenho feito muito assim, estudo flauta e tenor, muito ultimamente. Porque o alto eu toco muito, então eu estou sempre com ele em dia, digamos assim, né? E o soprano, por causa desse posicionamento de soprano, a mão não está mais aqui. Aqui ele cansa os dedos mais facilmente do que no tenor e no alto, e na flauta. E a flauta, então, tem uma coisa do levantar, de estar com o braço levantado, né? Então tem coisas assim, se você não tem condicionamento físico, atrapalha muito. Quando eu vou tocar, então, mais uma vez, voltando a falar, eu faço uma escala, eu tenho um movimento, mas se ao mesmo tempo eu misturo 2 escalas, 2 arpejos, por exemplo, Dó maior e Dó sustenido maior. Ai, eu quebrei, não? Não. Isso cria o quê? Além do movimento ter que ser fluente, a conexão tem que ser automática, né? Se fossem outras escalas juntas, né? Não. Cada um desses arpejos que eu fiz teve um movimento particular, só dele. Então eu tenho que estar treinando essa troca de movimentos também. Nossa, pus aquele mau jeito, quebrei, né? Deixa eu voltar para o soprano. Então, ó. Perceberam? Ó, agora ficou fácil de assoprar. Vocês perceberam? Então, eu tenho que ter, além do movimento mecânico, eu tenho que ter o software, né? A ideia, o reflexo interno bem trabalhado. Senão não sai, vira uma bagunça, meus dedos não vão, coloco notas erradas, sai nota errada, fica embolado. Então, todas as frases devem ser feitas como? Devagar, lentamente, acelerando gradualmente. Perceberam? Então, você aprende a dominar os teus terminais. Porque tem uma coisa que eu sempre pensava, nossa, parecem alienígenas querendo, eles querem acabar comigo, porque eles não me obedecem. E ainda hoje ocorre, tem movimentos que eu tenho que pegar assim, por exemplo, movimentos difíceis, deixa eu ver, tipo isso aqui, ó. Eu tenho que fazer isso e fazer por o dedo. Faz o que eu estou mandando. Não quero fazer. Então eu tenho que dar de chibata em cima dos coitados até que eles obedecem
tudo que eu tenho que fazer, que eu quero que faça. A live está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham entendido. Para quem chegou agora, né? Seu Osias, né? Para vocês que já estavam aí, essas lives estão, por enquanto, livres, né? De acesso livre nas minhas redes sociais, né? Logo, só para quem participa da comunidade, as aulas gratuitas e tudo, as lives continuarão. Então, se você não está inscrito nos meus canais de YouTube, Facebook e Instagram, e nem está na comunidade de saxofone do WhatsApp, clica na bio do meu Instagram, que tem lá o link para você entrar na comunidade de saxofone para todos. Sempre tem uma novidadezinha interessante, uma aulinha, um estudo, uma música, uma ideia. Tem entrado gente lá e não tem saído muitos não, viu? O pessoal tem gostado daquilo ali, eu tenho gostado de ver o quanto está crescendo a comunidade. É bem legal isso. Então eu farei mais uma música para terminar para vocês. Pena que eu quebrei a palheta do tenor botando em cima do sofá ali. Eu acho que quebrou, o som pifou. Deixa, vou fazer de soprano, eu tinha treinado. Vou fazer para vocês mais um blues para fechar. Hoje foi a noite dos blues, né? Blues, funk, etc. Então, fechando essa live de hoje, um blues Mi menor, Fá sustenido menor aqui, em que eu preciso ter um condicionamento dos meus dedos, assim como eu falei durante toda a live. Então não esqueçam de se inscrever nos meus canais, entrar lá na comunidade do Saxofone para Todos do WhatsApp, o link está na bio do Instagram. Quarta-feira que vem, se Deus quiser, e se não houver algum deslize no caminho, faremos a live novamente, quarta-feira, 20 horas. Então aguardo vocês. Com vocês, mais um som para fechar essa live. Obrigado, até semana que vem, gente. Fica bem interessante, né? Então, o que aconteceu ali, usei as minhas frases, dei uma dica de um exemplo de velocidades e fiz um trinado de blues no final, ó. Sol sustenido, si. Só que eu fiz isso veloz, desafinei e voltei na afinação. Fica uma boa dica aí, hein? Isso é bem fácil de fazer. Fácil, porque eu treinei, então, como eu falei, os 3 dedos em sincronia para fazer esse movimento. Então, ficou muito bom no blues, né? Observem como o efeito fica ótimo. Aí, se vocês começarem a observar muitos bluseiros, vocês vão ver que gaita de boca, guitarrista e saxofonistas, um monte de gente usa essa ideia, essa frase. Mas foi preciso o quê? Eu ter mobilidade em conjunto desses. Eles não poderiam trabalhar assim, ou alguém atrasado. Eles trabalharam juntos, né? Eu treinei isso lentamente, cada vez mais rápido, até ter domínio. Obrigado, gente. Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau.